Olá! Quando a gente pensa em fortalecimento do sistema imunológico, a gente pensa em alguns nutrientes essenciais, sendo eles uma classe de vitaminas, a vitamina C, as vitaminas consideradas lipossolúveis, vitamina A, D, E, e também uma classe de micronutrientes, ferro, selênio e zinco, e outros nutrientes como ômega 3, glutamina, probiótico e pré-biótico. Quando eu penso em alimentos fonte de ômega 3, o que a gente poderia indicar? A sardinha, que é a principal fonte de ômega 3. Podemos pensar também no atum, no salmão selvagem. E quando a gente pensa ali em alimentos fonte de probiótico e pré-biótico, a gente pode citar a classe dos iogurtes, as fibras pré-bióticas presentes em vegetais, legumes, né? E também quando eu penso ali nos alimentos fonte de selênio, a gente pode estar trabalhando com o principal alimento fonte, que é a castanha do Pará, e também as outras nuts, como nozes, né, as castanha de caju, pistache. E aí, quando eu penso naquele ferro, que a gente vai ter duas opções de ferro, o ferro M, que ele é melhor absorvido, que eu vou estar encontrando esse ferro principalmente na carne bovina, né, na classe de carne vermelha, no fígado bovino, e aquele ferro não M, onde eu vai estar presente mais aonde, né, no feijão, ali nas leguminosas de uma forma geral. E aí, focando também na questão do zinco, hoje o principal alimento fonte de zinco, pensando em origem vegetal, é o feijão azuki. Então, todas as classes de feijão são riquíssimos em zinco, e também alimentos de origem animal, a ostra vai ser rica em zinco, as próprias carnes também vão ser uma ótima fonte. Então, sempre que vocês conseguirem, o ideal seria que tentassem incluir diariamente esses alimentos, né, para que eles trabalhem em sinergia e com isso a gente consiga fortalecer esse sistema imunológico. E quando não for possível também fazer essa ingesta via alimento, a gente pode avaliar individualmente, junto com o paciente, a necessidade de fazer alguma suplementação individualizada ou não. Quando a gente pensa na prevenção de doenças, né, hoje a gente pode citar também, pensando em ativação do sistema imunológico, a gente pode pensar na classe das frutas ricas em vitamina C, porque elas acabam estimulando os glóbulos brancos, ou conhecido como leucócito, e com isso eles acabam ativando o nosso sistema de defesa. E aí a gente pode estar citando a acerola, que ela tem 100 vezes mais vitamina C do que a laranja, a própria laranja, morango, né? Os sucos também a gente poderia recomendar, suco de laranja ou de limão, mas aí um cuidado importante é que quando a gente faz esse suco, a gente deve estar ingerindo ele no máximo em até 5 minutos, porque o próprio contato com oxigênio e temperatura elevada pode degradar essa vitamina C. E aí o ideal sempre, né, quando o paciente vai consumir o suco de laranja, se for um paciente diabético ou com um pré-diabetes, a gente pede um pouco de cuidado também, porque isso pode vir a alterar essa glicemia, né? E se for necessário, no caso do suco de limão, adoçar, a gente orienta que quanto menos adição de açúcar, melhor, ou em caso de paciente diabético, ali a gente pode estar trabalhando talvez com uma classe de adoçante, um xilitol, uma sucralose ou estévia, para amenizar esse impacto também diante da glicemia e com isso fornecer essa vitamina C. Quando a gente pensa em imunidade, a gente precisa inicialmente falar da nossa parte intestinal, porque 70% da nossa imunidade está no intestino, então 70% dessas células imunológicas estão concentradas ali. E o probiótico, que é essa classe de micro-organismos vivos que a gente consome e que lá no meu intestino vai ter um efeito metabólico, ele tem sim essa ação imunológica. E aí, quando eu penso na parte, os mecanismos de ação desse probiótico nesse funcionamento
imunológico, o que a gente sabe? Que ele vai estimular a produção de muco protetor nesse intestino, e eu tendo uma maior produção desse muco, eu acabo diminuindo a agregação de bactérias, vírus ali nesse intestino. Eu vou ter também a produção de substâncias antimicrobianas, uma delas é a bactericina, né, que vai exercer um efeito também diminuindo a proliferação de micro-organismos nocivos, e também a gente lá através do intestino, através dos probióticos, a gente acaba estimulando as nossas células de defesas, que seriam os linfócitos, macrófagos e células dendríticas, que também acaba combatendo melhor essas infecções. E por último, a gente não poderia deixar de citar a questão da produção através dos probióticos lá no meu intestino das imunoglobulina A, né, que são esses anticorpos que vão prevenir principalmente que eu tenha a entrada de bactérias, vírus ali pelas mucosas de boca, nariz, ouvido, né? Então, quando eu penso no mecanismo de ação desse probiótico, a gente consegue correlacionar vários benefícios. E onde que a gente encontra o probiótico? Hoje a gente encontra no iogurte, né? No kefir, no kombucha, na pasta de soja, que a gente fala que é o miso, no próprio chucrute a gente acaba encontrando esse probiótico, e também a gente encontra através da suplementação. Então hoje a gente tem suplementação de lactobacilos, bifidobactérias, que quando consumidos de forma adequada vão exercer esse efeito benéfico também. E quando eu penso em potencializar o efeito do probiótico, qual é a recomendação? Que junto na dieta que esse paciente consuma também as fibras prebióticas, né? Porque elas vão ali estimular a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão favorecer esse benefício do probiótico. E aí, quais são esses principais alimentos fonte de prebiótico, né? A aveia, a banana verde, né? Então hoje é fácil de encontrar a biomassa de banana verde no produto natural, os aspargos, aqueles legumes minimamente cozidos. Então todos esses alimentos provenientes principalmente de origem vegetal vão exercer esse efeito pré-biótico, e com isso eu vou também potencializar o efeito do meu probiótico. Então sempre enfatizo aqui que os dois, tanto o probiótico quanto o pré-biótico, eles trabalham em sinergia. Quando a gente pensa em antioxidantes, a gente fala que eles têm a função de diminuir a produção de radicais livres, né? Então, os radicais livres, o fato de a gente estar respirando gera radical livre, né? Uma alimentação inadequada, o consumo da água, quando é uma água contaminada, também vai aumentar a produção de radical livre. E o antioxidante, ele tem essa função de diminuir a produção, então, desse radical livre, né? Então, diminui esse efeito nocivo no nosso corpo. E também, se eu paro para avaliar um paciente, como exemplo, um paciente que tem um nível muito elevado de ferro no corpo, né? Esse ferro em excesso também ele vai aumentar a produção de radical livre. Então, o paciente ele consumir mais esse antioxidante vai prevenir também que ele lesione outras células e traga também outros benefícios. E quando eu penso nos alimentos ricos em antioxidantes, a gente entraria com a classe das frutas vermelhas arroxeadas, né? Que aqui seriam a amora, o morango, o açaí, a blueberry, a classe das berries, né? Que são ricas em polifenóis, antocianinas, que vão exercer esse efeito antioxidante. E também um outro antioxidante importante, que é a quercetina, que está muito presente na maçã vermelha, também tem essa capacidade de prevenção de doenças, e também tem estudos correlacionando com diminuição de doenças respiratórias. Então, o ideal é consumir diariamente ali ao menos uma porção dessas frutas para ter esse benefício. Quando a gente pensa no público idoso, a gente precisa ter um consumo alimentar adequado, com foco em melhora do perfil imunológico e também em questão de longevidade. Hoje, o que a gente se depara muito aqui no consultório, né? O idoso diminuindo o seu consumo alimentar em decorrência da própria idade, e
priorizando o consumo de alimentos mais industrializados, mais palatáveis de forma geral. E com isso a gente identifica uma diminuição no consumo de alimentos saudáveis, como verdura, legumes e frutas. Além disso, a gente identifica também uma diminuição no consumo proteico. E hoje o que os estudos têm reforçado para a gente? Que a sarcopenia está cada vez mais presente nesse idoso, que é caracterizada por uma baixa massa muscular, acompanhado de uma diminuição de força, que contribui também para um envelhecimento precoce e principalmente para uma deficiência imunológica. Então, o que a gente recomenda hoje? Que esse idoso procure manter uma alimentação rica em frutas, verdura, legume, mas que principalmente ele foque também nesse consumo de proteína, seja através de alimento, né, dos ovos, frango, peixe, ou, se necessário, também avaliar uma suplementação adequada para essa fase do idoso. Quando a gente pensa na criança, o foco principal é o desenvolvimento, né? Então, o que a gente sempre orienta é que tenha um consumo adequado de proteína nessa fase, que vem através dos ovos, frango, peixes, principalmente peixes de água salgada, né? Também a gente prioriza um consumo de verdura, legume, alimentos de origem vegetal propriamente, porque são nesses alimentos que eu vou conseguir aqueles micronutrientes essenciais para o crescimento. E também as leguminosas, né, oleaginosas, que são as nossas principais fontes de cálcio, aqueles nutrientes que eu citei inicialmente, selênio, zinco, que também vão contribuir para o fortalecimento da imunidade. E aí, quanto menos alimento processado tiver ali nessa rotina alimentar, melhor. Quando a gente pensa na alimentação da gestante, os estudos falam que a partir da 16ª semana gestacional, o bebê ele já começa a ter uma percepção de sabor através daquilo que a gestante come. Então, essa fase ali da gestação é a fase de programação metabólica gestacional, pois é o que a gestante come que vai fazer a programação para a vida adulta desse bebê. Então, o que a gente orienta, né? Essa gestante ela deve ter um consumo praticamente mínimo de alimentos processados ou ultraprocessados, né? Como aqueles alimentos que a gente fala empacotado, ou que quando eu vou lá no mercado eu identifico a lista de ingredientes, quando tiver acima de 5 ingredientes, ele se torna um alimento ultraprocessado. Então, essa gestante, o que ela vai priorizar? Alimentos da sua fonte natural, provenientes da terra, né? Aipim, batata, aqueles tubérculos de forma geral, verdura, legume, fruta e boas proteínas. E aí também tem uma recomendação de peixe, principalmente com relação ao consumo de ômega 3 para essa gestante, que ela precisa consumir diariamente, né, para ter todo o desenvolvimento neuronal ali desse bebê. E hoje o que as diretrizes recomendam? Que essa gestante evite consumir peixes ricos em mercúrio, né? Principalmente ali a gente pede para excluir o atum, que ele é rico em mercúrio. O salmão de preferência que seja um salmão selvagem, evitar o salmão de cativeiro, né? E também aqueles peixes que a gente não sabe a procedência, como panga, né? Então o que essa gestante pode priorizar? Consumo de sardinha, né? O próprio salmão, quando encontrar um salmão selvagem, né, linguado, pescada, que são alimentos, peixes que a gente conhece propriamente essa procedência. Então, quanto mais colorido for a alimentação dessa gestante nessa fase, também priorizando o consumo de probióticos, né, para fortalecer essa parte imunológica, melhor. Então, a gente sempre reforça, quanto mais variado for essa alimentação, melhor. Hospital Dona Helena, há 108 anos, cuidando de você.